Estou com saudades de ouvir o L'Avion Rose. Filipe, estás muito melancólico. Estás a escrever um poema. Sabes porquê que eu estou melancólico? Por causa da Margarida Rebelo Pinto. Este é o meu livro preferido. Grande Margarida. A minha casa é o teu coração. Claramente a pessoa que inspirou O Coração Ainda Bate de Inês Menezes. Eu acho que Inês Menezes devia reclamar a sua hereditariedade literária, a sua genealogia literária a Margarida Rebelo Pinto. Porque devemos ser honestos nas pessoas que nos inspiram. Guida, vai uma tolentinada? Por favor, Joana, dá-me com o Tolentino. Tens que... Eu não sei se estou preparado, espera. Calma. Ok. Eu consigo. Lembra-te que vamos entrar no sagrado. Chegará um momento em que compreenderemos que a sabedoria é amar tudo. É saudar os dias sem esquecer a importância das horas. Contemplar as grandes torrentes sem deixar de agradecer cada gota de orvalho. Estimar o pão sem, no entanto, esquecer o sabor das migalhas. Chegará a ocasião de compreender que o importante não é só contar a viagem, mas também o contributo dos passos. Elogiar não só a meta, mas a lição de cada etapa. Sobretudo, quando chegamos a duvidar que o caminho conduzisse a alguma parte. Chegará o tempo em que nos reconheceremos saciados tanto pela frescura da fonte como pela sede, iluminados pela experiência dos encontros, mas também pelo ensurdecedor vazio de certas esperas, maravilhados de igual maneira com o alforje repleto e as mãos sem nada. Oremos, Senhor. É brilhante, grande Tolentinão. Sim, senhor. Mas olha, para contrapor, tenho aqui também uma escolha minha especial para esta quadra natalícia. Ou já passou? Bom, da Cláudia Lucas Schell. Conheces, Joana? A Schell é a que escreveu a Ode Triunfal da Cona? Penso que sim. Ou então aquela... Essa não. grande feminista é uma grande Eu feminista. confundo Cláudia essas Lucas coisas Schell. com as urinas matinais, não sei do quê. Não sei se te lembras disso. Sim, a urina matinal. A urina é um topos poético muito comum nestas novas jovens poetas. Elas estão sempre a urinar. Também há aí um outro poema da Cláudia Lucas Schell que podemos ver, em que ela também se levanta para urinar enquanto o universo... Mas olha, eu vou-te dar uma shellzada que tem a ver precisamente com urinas e vaginas. Ah, que bom! Se me permites. 2 pares de versos sobre a ejaculação feminina. Vinda do subsolo da fêmea, a magnificência da sua fonte natural. Lençol de água sobre lençol da cama, até ser êxtase e verso encerrando a quadra. A quadra natalícia. Naturalmente. Portanto, Estamos a 27 ou 28 de dezembro. Eu li por causa o disso. Natal é a época da ejaculação feminina por excelência. Sim. Ou achas que não? Mas, Joana, o que é ejaculação feminina? A ejaculação feminina é quando o Pai Natal entra pela chaminé. Ah, E depois deixa o seu presentinho. estou esclarecido. Sim. Obrigado, Joana. Eu perguntei porque és mulher e talvez soubesses mais do que eu sobre esta temática. Mas, Filipe, continuando na temática aquática, eu tenho aqui também um belo poema de Marta Chaves, que é um poema, uma ode a São Martinho. Por favor, lê. Chovia copiosamente dentro do meu sonho e eu estava cansada
de fugir da tempestade. Pus-me a salvo, recuperei sensações e quando saí pela porta, o dia que não sonhava aconteceu. Tudo farei para que amanhã se repita. Bom para ela. São Martinho agradece Marta Chaves. Oremos este irmão cristão. Aliás, eu acho que a cristandade, Margarida, toma conta das nossas poetas. Todas elas seguem o caminho aberto por Tolentino, uma grande catequização da alma humana. Eu tenho medo de caminhos abertos. Da alma sedenta, porque a nossa alma está sedenta de grande poesia. E felizmente temos Cláudia Lucachel, Marta Chaves, o poeta da cidade, Tolentino. O que é isso do poeta da cidade? O poeta da cidade é um belo jovem de caracóis. É jovem mesmo? É jovem, muito jovem. Da minha idade? Escreve... Não, é um jovem que deve ter 20 e tal anos. Então ainda não nasceu. E faz TikToks e participou no Portugal Got Talent. As coisas que tu E sabes. faz spoken word. E diz de si próprio que é um dizedor de poesia. Um dizedor. Um dizedor. Repara nesta sonoridade arcaica do verbo. Isto diz logo, não é? Da grande cultura do rapaz. Diz ele que é aluno de Fernando Pinto do Amaral, o que também diz sim, muito. já diz muito sobre o seu futuro É poético. todo um programa. É todo um programa. E já agora, se me permites, Vais ler mais uma pérola? Eu lia já agora também aqui Estás a arrasar comigo. uma pequena homenagem ao poeta da cidade, porque os jovens precisam de reconhecimento e os jovens estão sedentos de reconhecimento. E, portanto, eu vou ler este pequeno poema de um livro que creio que foi um dos livros de poesia mais vendidos de 2024 ou 2025. Até Edith Piaf já está a morrer. Chama-se Plano. E pronto, é todo um projeto que ele cumpre. Porque plano, raso, Vamos ver. limitado, é todo um projeto. Repara nestes 4 versos magníficos. No outro dia perguntaram-me que faria com o meu tempo. E eu disse-lhes, poesia. Mas menti, é a poesia que me faz. E assim... Espera, estou a refletir, Joana. Estás esmagado Estou com o poeta completamente da esmagado. cidade. É a poesia que o faz. É a poesia que o faz. Tudo ele é feito de poesia. Isso é porque ele é jovem, porque se ele tivesse a minha idade, ele queria ser feito por uma gaja. Ou por um gajo? Ou por um gajo. Desculpem, este podcast é inclusivo, ok? Ser feito por alguém. Ele é aquele rapaz que faz uma coisa que está muito na moda agora no TikTok, caso os nossos ouvintes não conheçam, entre Tens TikTok, dizedores, eu tenho TikTok, gosto muito do TikTok, entre dizedores de poesia de Portugal, do Brasil e de vários recantos do mundo. Então é assim que eles fazem. Eles dizem assim, tu dizes, perdeste o teu grande amor. Camões dizia, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E depois, pronto, põem-se a ler um poema, percebes? Para mostrar como os outros dizem de uma maneira vã e chã, não é? E ele vai buscar Camões e diz, e no fundo parece que Camões, tudo o que quis dizer com esse belo poema é que está muito apaixonado. Portanto, é a rasura, vamos ter sempre esta rasura. E pronto, isto para dizer que no episódio de hoje temos connosco Margarida Marante. Boa noite. E vamos continuar a falar de neotenia literária. E eu a pensar que era uma coisa interessante, Joana. Não, temos que continuar a falar de neotenia literária, porque a neotenia literária afeta profundamente todas as áreas do nosso pensamento, da nossa cultura, da nossa política. Repara, quando o nosso primeiro-ministro diz que devemos ter uma mentalidade a Cristiano Ronaldo, o que é que isto é, se não fazer de nós crianças
estúpidas. Eu não concordo, Joana. E, portanto, mostrar que, na verdade, ele acha que todos nós somos criancinhas idiotas que sonham ser o Cristiano Ronaldo. Eu sonho. Sonhas, Filipe? Sim. Para casares com a Georgina? Não porque eu sou a Margarida Amarante. Ah, ok. Eu não queria casar com a Georgina, mas queria casar com o Ronaldo, sendo Margarida Amarante. Porquê? Não sei, ele joga bem à bola. Mas olha, sabes o que é que eu te queria dizer acerca disso do Primeiro-Ministro? É que as pessoas viram esse comentário como uma coisa muito estúpida. E eu não acho. É uma autocrítica, é um exercício de autocrítica. Porque repara, o Cristiano Ronaldo queria ser o melhor de sempre, certo? E os nossos ministros não querem ser os melhores de sempre. Portanto, aquilo é uma autocrítica. E a malta não percebeu. Ah, ok. Enfim, era tudo o que eu queria dizer. O podcast pode acabar agora. A não ser que queiras ler mais algum poema. Não, poderíamos ler muitos poemas Do Cristiano Ronaldo. do Cristiano Ronaldo. Havemos de ter um livro. Dá-lhe tempo. Dá-lhe tempo. Deixa lá o presidente da Arábia Saudita decidir Eu acho que vai ser na tinta da que ele China. tem que... Claro. Mas isso, a tinta da China faz os livros das grandes figuras da nossa literatura. A semana passada estivemos a analisar as crónicas menesianas e osorianas, Aprofundadamente. e hoje vamos enveredar mais aqui para os grandes poetas portugueses da atualidade. E pareceu-nos importante o Sr. Cardeal, porque o Sr. Cardeal é o exponente máximo da nossa cultura neste momento, não é? É o homem que está no Vaticano, é o homem... Não é o Cristiano Ronaldo? Ah, é? Eu assim fico confuso. Se não é o Cristiano Ronaldo e o Cardeal Tolentino. Ainda havemos de ter um ministro que dirá: temos que ter uma mentalidade à Tolentino. Já tivemos o Salazar, não é? Mas achas que não caminhamos para lá? Talvez, já. Quando temos o Sr. Cardeal e todas estas poetas a fazerem catequese e a usar todo um conjunto de palavras balofas e ideias rasas que parecem dizer alguma coisa, mas, na verdade, querem apenas dizer isto. O Tolentino, todas estas poetas, a Marta Chaves, a Cláudia Lucachel, a Filipa Leal, no fundo, tudo o que fazem é dizer-nos: eu quero ser amada. E elas não querem escrever poesia, elas não têm nada a dizer poeticamente, elas não têm talento, elas não têm originalidade, elas não têm nenhuma voz, elas não trazem nenhuma possibilidade à experiência do mundo, elas não trazem agonismo, elas não trazem história, elas não trazem conflito, elas nunca apontam o dedo a si próprias. Repara que elas apontam sempre o dedo aos outros, que é uma coisa típica da pequena literatura, é o apontar o dedo ao outro e ficar sempre do lado dos puros. Basta pensarmos, pensa num Céline, pensa no Kafka, pensa num Thomas Bernard. Imagina todos esses autores, se algum dia eles apontaram o dedo aos outros, se algum dia eles nos vieram dar lições de moral sobre alguma coisa. Não, eles vinham permanentemente falar-nos do horror, da doença, da fatalidade de existir, da falta de sentido, de não quer estar aqui, não quer estar vivo, isto é ridículo, isto é patético. E se pensarmos em poetas como a Anne Sexton, a Anne Carson, sobretudo a Anne Carson, ou mesmo uma Sylvia Plath, no sentido mais melancólico, quer dizer, aqui não há sequer ninguém que tenha a coragem de meter a cabeça no forno. Não será isto apenas o resultado do capitalismo selvagem? Ou eu já fiz esta pergunta noutro episódio? Já fizeste essa pergunta, estás-te a repetir. Sabes porquê? Porque, como dizia o teu poema, não o teu, mas o da Marta Chaves, penso eu, ela queria que o dia da manhã se repetisse, não é? E eu também sou assim.
também és assim, também tens, ela também tem um poema lindo, que eu aliás mandei-te, que é aquele de um homem que vinha com o coração nas mãos a pedir-lhe que parasse. Pois esta obsessão com o coração, eu não sei. Sim, por isso trouxemos esta sugestão de leitura aqui ao meu lado esquerdo. Como é que se chamava aquela banda que tinha aquela música Coração de Papelão? Coração de Papelão? Sim, não sei. era uma banda dos anos 90. O Excesso? O Excesso! Acertei. O Excesso! Com o melão? Eu acho que todas elas ouviram demasiado Elas a canção ficavam do com um ganda Excesso. melão. Ouviram demasiado o Excesso e o Coração de Papelão e o Coração de Melão. E depois não saíram aqui do coração. Mas repara, eu gostava de chamar a atenção aqui para a falsidade, para a introjice aqui do cardeal Tolentino, que diz: chegará o momento em que compreendemos que sabedoria é amar tudo. Amar tudo o quê? Será que as criancinhas que foram sodomizadas pelos padres vão querer e vão poder dizer que sabedoria é amar tudo? Achas que elas vão amar cristicamente a experiência de serem sodomizadas pelos padres? Achas que as mulheres violadas vão dizer que sabedoria é amarem os seus violadores e os seus predadores? Achas que as pessoas que foram escravizadas, chicoteadas, as pessoas que neste momento estão a ficar sem casa, os imigrantes que estão a ser expulsos dos Estados Unidos, que estão a ser presos em jaulas, vão amar a sua experiência? Penso que essas pessoas não serão o público-alvo do nosso Tolentinão. Os ilhos da questão. Que essas pessoas não são o público-alvo. O público-alvo são pessoas que não têm nada na cabeça. Ou então que andam no jardim de infância, que ainda usam bibo e fralda. Bom, neste contexto isto não soa nada bem. Porque quando falamos de igreja Não sei. e de padres, Não acabamos sei, sempre a falar de crianças. Não, é o Natal. É o o Menino Natal. Jesus. É o Menino Jesus que vemos aí pendurado agora nas varandas de Lisboa. Sim, Penduraste o teu? claro. Embora eu tenha mais um fetiche sexual com o Pai Natal. Pai Natal, sabes, eu Gostas gosto de de homens mais velhos. Eu velhos? gosto de velhos, já Pois, sabe. Pois, compreendo. E gordinhos? Não, gordos não. Pois, mas o Pai Natal é gordinho. Depende, agora o Pai Natal já faz, agora já não deve faz ser. fasting, já faz jejum intermitente Deve também. deve ter o corpanzil, lá está, do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano não é? Ronaldo. Temos que ser todos um Cristiano Ronaldo e Pai Natal também, não é? Estamos todos sujeitos. Pronto, porque repara que as pessoas das classes altas são magras. Tu não São. vês pessoas muito ricas, as pessoas mesmo ricas, old money, não são gordas. Tu não vês, a De Jackie facto. Kennedy. tu Este é dizes, pobre e está barrigudo. excesso de álcool, não sabe viver, Exato. Vive acima das suas excesso de possibilidades. cortisol, vive acima das suas possibilidades. Portanto, Vamos pô-lo de fora. Não merece estar aqui, pobre. também me pergunto, quando Tolentino diz, e depois repara neste texto, repara na infantilidade, na coisa mesmo escolar deste texto de Tolentino, que tirámos, que é do seu novo livro. Caminhantes, todo o caminho é vosso. Saiu este ano? Saiu agora, acabou de sair. E em que o título, bem, não sei se no livro ele diz isso, mas claramente este título, Os Caminhantes Têm Caminho, ele vai buscar este título ao famoso poema do poeta espanhol António Machado, Caminhante no hay camino, se hace camino al andar. Conhece Margarida António Machado? Naturalmente. Olha, Aliás, dei umas voltas com ele. deu Assim, na juventude. quando era de esquerda. Frágil. Quando era de esquerda, Fomos ao Frágil. o E António encontramos a minha homónima à porta, a Margarida. Lembras da Margarida? a Porteira. Margarida. Exatamente. Entretanto, foi presidente da Junta de Freguesia de Arroios. De Arroios. E usava casacos de pele, não é? Diz que era muito fã de casacos de pele, Sim, e de fruta, do mercado de Arroios. do mercado de Arroios. Fruta, também gostava muito de fruta. Olha, Filipe, você não fale das pessoas da classe alta lisboeta, porque,
Repare, toda esta poesia que temos estado a ler também se destina a essa burguesia pseudo-letrada de Lisboa e são muito devedoras, e já falámos aqui dessa grande lisboeta que foi a Adília Lopes. E a Adília Lopes fez muito mal a muita gente. Pois fez. Como o Alberto, a Marguerite Duras, porque a Adília Lopes, porque no fim da vida só escrevia disparates. E todas estas pessoas acharam-se, a partir desse momento, acharam que tinham a rédea solta para escreverem também elas todos os disparates que lhe venham à cabeça e dizer que isto é poesia. E há editoras que efetivamente publicam isto. Quer dizer, quando Marta Chaves é publicada na Assírio e Alvim, imagina, o Herberto e o Mário Cesarini devem ter dado 300 voltas no túmulo. Porque nós somos velhos o suficiente para nos lembrarmos que o Hermínio Monteiro, ele não dizia as coisas com esta expressividade com que dizia o Vítor Silva Tavares, mas sabemos que ele aplicava na Assírio o mesmo rigor do Vítor Silva Tavares da etc., que era, aqui não cai um pingo de merda. Bom, às vezes caía. Pronto, mas aquilo era ali muito, ainda muito, assim. Até porque sabemos que o Herberto, o Cesarini não deixavam, nem sequer eles deixariam que caísse ali qualquer coisa. E agora temos a Assírio Alvim a publicar nulidades absolutas como uma Marta Chaves. Olha, que eu não conhecia a poesia de Marta Chaves e agora estive mergulhada, intensamente mergulhada nestas grandes poetas, Shell e Chaves. Vejo que tens andado ocupada. Tenho andado muito ocupada, é por isso que perdi peso, porque a pessoa tem que vomitar de vez em quando, percebes? É difícil digerir toda esta grande poesia, não é? Sim, a complexidade dá cabo de nós. A complexidade, e eu fico esmagada, percebes? Tu ficas esmagada por pensar, meu Deus, que portento, mas como é que a língua portuguesa chegou tão longe? E eu não reconheci, eu não reconheci estas poetas. Não, eu próprio estou em falta porque eu não conheço bem a obra delas. Mas estás a perder. Estás a perder o Vejo agora futuro que da estou... língua portuguesa. E repara, a partir do momento em que eu percebo que, por exemplo, Shell, apesar de tudo, não é tão má como a Marta Chaves. A Marta Chaves consegue ser pior do que a Shell. E também encontrei aqui, depois posso ler, se fizeres muita questão, Claro uns que sim, versos da Marta Chaves em que ela escreve em brasileiro. Em brasileiro? Também noto que há esta tendência agora das pessoas escreverem em brasileiro. Será para imitar a Matilde Campilho? Pode ser, mas também Será é uma jogada de marketing. Uma jogada de marketing para o Porque, mercado afinal, brasileiro. é um mercado brasileiro. Eu nem diria isso, sabes? Porque esses livros não atravessam o Oceano Atlântico. Agora, os brasileiros estão a atravessar o Oceano Atlântico, certo? E, portanto, são clientes, potenciais compradores de livros, certo? Potenciais leitores de... E então vamos abrasileirar. Vamos abrasileirar. Acho que é uma jogada de marketing. Lá está, é o capitalismo, não é? Temos que pensar nisto. É um produto para se vender logo, temos que nos adaptar ao público-alvo. Sim, é que esta poesia que as pessoas consomem agora como grande poesia, também porque não leram nada, não fizeram não construíram um background intelectual, lá está, passaram as noites a dançar, não é? Ouvi um Smith. Como diria Chelsea Inês Menezes, coleciono memórias das noites que fui feliz a dançar. Eu, por exemplo, há muito tempo não vou dançar, mas coleciono memórias de ter lido muitos livros, e se calhar é porque li. Não estavas a Sharon dançar? Olds, a Anne Sachs, a Sylvia Plath, a Natália Correia, a Fiamma, e todas essas que, pronto, fiquei assim pobrezinha e não compreendo a excepcionalidade destas grandes poetas da neotonia. O Jesus González Maestro, que é o autor desta teoria, da neotonia literária e do terceiro mundo semântico, pede-nos para uma coisa que eu creio que as pessoas se esquecem, que é, lembrem-se que nós somos no mundo, nós somos como um cervo, um veado, e o mundo é como um leão. E quanto menos instrumentos nós tivermos para nos defendermos do leão,
mais à mercê do leão nós vamos ficar. Este leão, este tigre é a realidade. Com este tipo de literatura, nós não temos qualquer tipo de instrumento que nos ajude a compreender o mundo e a prepararmos para a realidade, e a crescermos, a amadurecermos, a lidarmos com a complexidade das coisas. E este é um dos problemas que eu queria aqui mencionar, é que esta literatura neoténica, do Tolentino, à Shell, à Chaves, à Raquel Nobre Guerra, a todas estas, digamos assim, esta tertúlia, este chá dançante, não... É toda ela uma poesia altamente despolitizada. Além de estar próxima da autoajuda, além de ser completamente rasa em termos semânticos, em termos do sentido, é completamente despolitizada. Esta poesia não nos emancipa politicamente, intelectualmente, humanamente. Muito pelo contrário. É uma poesia de pessoas que estão a pedir gostem de mim, amem-me, ponham likes. É uma poesia de Instagram. Livrinhos. É uma poesia de Instagram. É uma poesia que nasceu e floresce a reboque das redes sociais. Mais uma vez, é o público-alvo. Exatamente, mas então as pessoas que leem, as pessoas que estão nas editoras, as pessoas que estão nos jornais, e aqui falo diretamente para os José Mários Silvas, para os Bernardos Mendonça, parem de fazer de conta que nós somos todos parvos, que nós não lemos nada. E parem de nos vender isto como grande poesia. Parem, porque quer dizer, não somos todos cretinos. Alguns de nós, efetivamente, leram coisas em que a literatura, seja portuguesa, seja europeia, chegou a níveis de qualidade, de exigência, que trouxe possibilidades de experiência, de pensarmos o mundo, abriu-nos portas de consciência. E aqui podíamos ir buscar, por exemplo, o padre António Vieira. Compara o padre António Vieira com o padre Abade Tolentino. Mas algum dia o padre António Vieira escreveria um textinho desta natureza. O padre António Vieira, que escrevia coisas em que se punha-se em risco. Ele foi preso. Ele apontava o dedo à igreja, ele apontava o dedo à corrupção, ele apontava o dedo à escravatura. Onde é que tu vês alguma destas pessoas posicionar-se politicamente sobre o que quer que seja? Onde é que o Tolentino se posiciona politicamente sobre o que quer que seja? Mas assim, não vende. O Rui Coceiro agora veio apresentar um mega festival literário, que se chama de Babel, em conjunto com a Livraria Lelo, no Porto, que é outra fraude. Tu vais à Livraria Lelo, aquilo não tem um livro que se aproveite. Até a história do Harry Potter é fraude, pá. Aquilo é tão mau. Tu vais àquela livraria, tu não tens um livro que se aproveite ali dentro. Como é que é possível? E agora vêm apresentar um festival, e o que me chateia nisto é que eu não vi um jornal perguntar quais são os dinheiros públicos que vão para este festival. Quanto é que nós vamos pagar para mais esta fraude? Para promover os escritores ligados à Porta Editora, ligados à Tinta da China, porque são esses que estão sempre. Basta tu veres as listas dos livros do ano e tu vais ver, faz essa análise, quantos livros, estou sempre a repetir isto, das editoras independentes que estão nessas listas do ano. Está a Tinta da China. Relógio d'Água. Menos do que já esteve. Mas aparece. A Antígona também vai aparecendo. A Antígona vai aparecendo, já a fazer uma grande campanha de marketing, agora morreu o velhinho, pronto. E há Sírio. Quetzal também vai aparecendo. Mas são sempre os mesmos, pronto. O Francisco José Viegas classificou o livro de poesia do Pedro Mexia como um dos melhores livros do ano. Eu vi. Quer dizer, eu se fosse o Pedro Mexia, morria de vergonha. Porque se não vier um amiguinho Francisco José Viegas dizer que aquilo é bom, e depois tens gajos muito bons, como o Daniel Jonas, que está aí, está a trabalhar, dá aulas numa escola secundária. Mas o Daniel apareceu nas listas melhores, não apareceu?
apareceu e bem, já disse o que tinha a dizer sobre o livro A Idade da Perda, do Daniel Jonas, que acho que é um livro excelente, mas não li todos os livros de poesia que saíram este ano, longe disso. Mas, por exemplo, não saiu, ninguém falou neste autor maravilhoso que saiu na Não Edições, que é o José António Almeida, que é um poeta que vive refugiado no Alentejo, e saiu agora dele este ano, há pouco tempo, Os Testículos de Homero, que é poesia homoerótica, belíssima, extremamente bem escrita. Eu não percebo como é que este livro não aparece nos livros do ano. Isto é um livro da Não Edições, eu não conheço as pessoas da Não Edições, não tenho cota, não nada. Simplesmente eu agarro, basta-me ler 1 ou 2 poemas para eu saber que estou em face de um grande poeta. Basta-me outro livro da Não Edições que ninguém falou, é este livro, A Água Lisa, da Anne Carson. A Anne Carson é uma das enormes poetas americanas da atualidade. Muitas poetas que estão aí a aparecer são devedoras da poesia da Anne Carson, e as que não são deviam ler, não é? Eu não sou boa, não é? Eu não sou uma boa pessoa, sou uma grande cabra, mas recomendava à Marta Chaves, à Cláudia Lucachel, à Filipe uma leitura Leal, breve. Uma leitura da Anne Carson, ou da Anne Sexton, por exemplo, ou da Sharon Olds, que até é mais fácil. Façam qualquer coisa por vocês próprios, mas quer dizer, não nos cansem, não nos cansem a paciência, e não nos tratem a todos como débeis mentais. Repara, eu não sei se te contei, há muitos anos, deve haver quase uns 10 anos, eu vinha do Observador, ainda o Observador era ali no Bairro Alto, e vinha eu, bela e formosa, com um vestido verde esvoaçante. De saltos altos? Não me lembro. E vinha a descer a rua Garré. E ouço alguém gritar ao longe. Mas... Quem era? Continuei, não me apercebi. Continuei. E depois ouço, assim, alguém a gritar ao longe. É para ti, sim, Joana Emídio. É para ti. És uma porca. Pura poesia. Pura poesia. Eu não sabia quem era a pessoa que me gritava ao longe. Porque vês mal, ou nessa altura ainda vias bem? Eu também via mal, mas ela também estava ao longe. Não sei, eu digo, era coisa para dizer mais perto. Tenho pena que não tenha dito assim, mais próximo. É que dizer estas coisas, quando se está lá muito ao longe... Querias-lhe sentir o hálito? Eu queria-lhe sentir a carne. Eu queria sentir a carnucha. Mas então quem era? Era Marta Chaves. Marta Chaves, que é psicóloga, repara. Psicóloga? É psicóloga. Cada vez gosto mais de psicólogos. Ela atende, ela tem um consultório. Ela atende. E Marta Chaves grita na rua, Joana Emídio Marques, és uma porca, mas ao longe. Depois também mandou recado por Maria João Cantinho, que me queria bater. Queria-me bater, a Marta Chaves. E eu tenho pena, porque eu acho que isto é o único gesto realmente poético da Marta Chaves. É ter-me querido bater e ter gritado, Joana Emídio Marques, és uma porca. Há aqui força, há antagonismo, há rebeldia. Há rasgo, há urgência. Há rasgo, há urgência. Pô, Filipe, mais 5, pá. E depois nada, quer dizer, não vem ter comigo, depois mais nada. Não me vem bater. Até hoje nada. Até hoje nada, quer dizer, eu aqui à espera. Mas ela é gira, isso é que me interessa. Eu aqui, eu não sei quem é Marta Chaves. Posso-te mostrar uma fotografia e depois tu opinas. Deixa estar. Marta Chaves, não Chaves. Chaves. Pronto. Mas pronto, eu acho que a partir desse momento, Marta Chaves entrou na história da literatura portuguesa. Mas ela está ao nível do Herberto andar à porrada no Tony dos Bifes ali no Saldanha. Só que eles andaram mesmo à porrada, não é? Com o Luís Pacheco. Andou com o Luís Pacheco? Sim, no Tony dos Bifes. Sim, mas estás a comparar a Marta Chaves ao Herberto? Sim, ou a mim? Pronto, já agora compara-me a mim ao Herberto. Não, a parte da violência, mas neste caso houve mesmo violência física. Claro, mas assim, claro. Assim está bem, não é? Assim está bem. Assim está bem. Se é para bater, é para bater. Assim, claro. Agora assim ao longe. Agora ao longe. Na Rua Garré. Na Rua Garré. Cheio de gente. Porque houve... A comprar meias. Eu creio que foi o Aquilino que deu umas bengaladas num crítico literário em frente à livraria Garré. Mas pronto, deu-lhe umas bengaladas na cabeça, partiu-lhe a cabeça.
porque o crítico disse mal de um livro dele. Mas com a bengala dá mais jeito também. Agora já ninguém usa bengalas. Percebes? Pronto, eram uns dandies aqui. Exato. A Marta Chaves não é um dandy. Não anda Não de é um bengala. dandy, não anda de bengala. Marta Chaves, Anda compra com uma livros de bengala, autoajuda. compra uma bengala e dá-lhe, vem cá, vamos O mais que ela podia viver, fazer vamos era viver mandar-te essa um livro de poesia. autoajuda à testa. Se calhar era isso que ela te faria. Sabes que estes escritores compram muitos livros nas livrarias? É. Não na minha, mas devem comprar. Ou não compram? Não sei, mas Já não por digas que favor, eles não compram livros. para a Eu nunca os próxima- vejo aqui. Por favor, a próxima Eu não percebo essa coisa. Os escritores que não diz-lhe compram que livros. pá. diz-lhe que compra um livro meu. Será que eles só compram na Bertrand do Chiado, que não tem um único livro de jeito? Se calhar são clientes da Bertrand. Tem o cartão de fidelização, dá descontos. Na Bertrand? Sim. E na FNAC acho também. Acho que é lá que eles compram livros. Não é nas livrarias independentes. Contudo, gostam de publicar em editoras independentes. Gosto. Curioso. Então, a propósito de estar a pensar a grande literatura, e que muitas vezes é a literatura que é difícil, é a literatura com a qual tu não te identificas, que isso também é agora. Estas poetas estão sempre a dizer, estão sempre a dizer às pessoas: identificas-te com isto, identifica-te com isto. Olha que eu estou a escrever uma coisa, uma experiência comum a todos. E depois isto também é uma das características da neotenia literária, de que fala o Jesus Maestro, que é todas estas experiências, todas estas coisas que estas pessoas falam, são coisas tão superficiais que qualquer pessoa se pode identificar com isto. É muito fácil a qualquer um de nós identificar-se com isto, porque isto é como te identificares com a música pop. Sabes, que tu ouvias na adolescência. É o mesmo nível de exigência, é o mesmo nível de realidade, sabes? É uma música pop realidade mais sem exigente. complexidade. Há música pop mais exigente do que isso que tu estás a falar. Bem, claro que sim, claro que eu sei que há. Eles gostam muito de citar o Morrissey dos Smiths, mas ele era melhor do que eles. Sim, como se algum destas conseguisse escrever poemas como escreveu o Morrissey Pronto, exato. nos Smiths. Exato. Dizer. Imagina o Tolentino, A ouvir Smiths no Frágil? não, o Tolentino a conversar com o Céline, com estas suas frases. E o Céline, o que o Céline diria se ouvisse o Tolentino dizer, por exemplo, sabedoria é amar tudo. Quer dizer, o Céline dava um pontapé na parede, no mínimo, e dizia: amar tudo, eu mal suporto acordar. Porque, por exemplo, a Viagem ao Fim da Noite não é a pedagogia de catequese do Tolentino, ou do Walter Ugumem, ou do Peixoto, ou destes romancistas do Hugo, não sei das quantas, que também há aí um Hugo Gonçalves. É o Hugo Gonçalves? Acho que é o Gonçalves. Um Gonçalves. O outro, o neto do Essa E de o Tordo? Queiroz, o neto do Essa, Bisneto, o pá, aí. bisneto, trineto Ou do trineto, Essa, que é... caralho. Pá, imagina, quer dizer, lê A Viagem ao Fim da Noite, lê o Extinção do Thomas Bernard, lê qualquer coisa do Kafka, lê, olha, agora, o Krasnahar-Kai, leiam isso, e depois comparem. E depois comparem, para já vejam se conseguem ler, vejam se têm unhas para agarrar, se acham que são grandes leitores e estão sempre a pôr livros no Facebook, pilhas de livros, estão sempre a publicar pilhas de livros no Facebook, sabes? É assim, Sim. estou a mostrar o meu capital simbólico. Eu não tenho dinheiro, porque nós não temos dinheiro, agora ninguém tem dinheiro, então o único capital que as pessoas podem ter para quererem parecer diferenciadas é os livros que leram. Então está toda a gente a publicar Que leram? pilhas de Pergunto. não leram. Ah, Muitos não leram. Outros leem aquilo, mas não tiram dali consequência nenhuma. Como tu dizias há pouco, como é que pessoas que até leem bons livros depois vêm-me dizer que o Walter Ugumem é um bom escritor? Porque não tiram qualquer consequência daquilo que leem. As pessoas fazem um scan das páginas, apanham ali 2 ou 3 frases para depois citar nas redes sociais ou quando estão em encontros de amigos. portanto, estás-me a dizer que uma pessoa que lê Sinais de Fogo e a seguir lê um romance do Walter Ugumem
como não tirou nada dos Sinais de Fogo, aquilo é tudo igual, é tudo ao mesmo nível. Se alguém não tem capacidade de refletir profundamente sobre as coisas, se está no terceiro mundo semântico, já vai ler os Sinais de Fogo e vai ler de uma forma superficial, vai ler os acontecimentos, vai ler aquela narrativa base que muitos dos romances têm, mas depois um grande romance, dentro dessa narrativa, dentro da história mais ou menos linear, abre dezenas de portas para outras coisas, até para o autoquestionamento, até para a autocrítica. Claro. E olha que muitos destes homens eram uma coisa que esta gente não é minimamente, é autocrítica. Claro. Não tem sentido nenhum nem de autocrítica, nem de autoironia. Mas isso é fundamental para seres um ser humano decente. Claro, e para seres um bom artista. Tu não és um bom artista se tu não questionares aquilo que tu próprio fazes, se não deitares fora, se não tiveres noção de que isto provavelmente não vale nada. Por isso é que eles não suportam a crítica negativa. Já Exatamente, falámos aqui. por isso não há autocrítica. não há autocrítica, portanto não pode haver crítica negativa, porque as pessoas nem sequer estão preparadas emocionalmente para receber críticas negativas. Porque tudo isto é feito para a confirmação. Tudo isto é para ser confirmado nas redes sociais. E depois, se as redes sociais, se vem uma Cátia Vanessa, se vem uma Marisa Carla dizer: ai, que maravilha, genial, adorei, vou comprar e pôr na parede. As pessoas que não têm noção começam a achar que são o máximo. E isto é uma das coisas também muito perniciosas do facto de não haver crítica e dos nossos críticos só falarem bem dos amigos. Que é também não deixam as pessoas crescer. Por exemplo, quando apareceu a Matilde Campilho, eu não adorei aquilo, mas uma coisa que eu disse foi: deixem esta miúda crescer. E, quer dizer, houve uma tal avalanche em cima dela. Era a maior já. Que era maior, era um gênio, Y. aquilo era uma coisa nunca vista. Quer dizer, como é que alguém, depois daquilo tudo, se levanta e consegue, se tiver o mínimo de sentido crítico e o mínimo de inteligência, que se calhar até a rapariga tem alguma, apesar daquelas coisas de ir ao teu outro lado de bicicleta, só para te ver e só para te beijar. Mas pronto. Algumas destas coisas até fazem sentido se disseres às pessoas: olha, isto é para adolescentes. Isto é bom para que os adolescentes comecem a gostar de poesia, leiam isto aos vossos filhos adolescentes. Boa. Deem a Shell aos adolescentes, deem a Matilde Campilho aos adolescentes. Agora, não pretendam que uma pessoa com mais de 50 anos acredite e venha dizer e venha corroborar que isto é muito bom. E ainda por cima, quem escreve nos jornais, quem faz crítica, tem ainda a obrigação de vir dizer, como querem que todos nós façamos, como se todos nós fôssemos o José Mário Silva ou o Bernardo Mendonça do podcast das Beleza das Pequenas Coisas, que basicamente estão ali para fazer broches. E querem que todos nós façamos isto. E se nós não fazemos isto, somos insultados na rua, como ele foi pela Marta Chaves. Eu ainda não fui insultado. Não foste insultado, não sabes o que estás a perder. Mas agora imagina o Céline a ler o Tolentino. Imagina o Kafka a ler o Tolentino a dizer: chegará o momento em que compreendemos o sentido do processo. E o Kafka diria: não, senhor cardeal, o Joseph K. não aprende, não amadurece, não se ilumina com o vazio das esperas. O que ele é mesmo é esmagado pela lógica que não se explica e por uma culpa que não se resolve. Porque Kafka não escrevia para consolar, nem para fazer catequese aos porcos da quinta do George Orwell. Ele escrevia para nos dizer: se procuras o sentido, estás errado, não há sentido. Só há sentença, e a sentença é sempre de morte. Agora, aguentem-se com isto. Agora, imaginemos agora o meu segundo tuberculoso favorito, que é o Thomas Bernhard. Também gosto de velhos e tuberculosos. Gosto. Gajos de escarrar sangue. Suicidas? Não gostas tanto? Não é a minha cena de suicidas. Não sou assim uma grande cena de suicidas. Eu tinha ficado com a ideia que adoravas suicidas. Já falámos sobre isso neste podcast. Já. Gosto muito de autores suicidas. Gosto muito do Stig Dagerman. Gosto muito do António Maria... Não, António Maria Lisboa não se suicidou. É outro tuberculoso. Exato. Também é tuberculoso. E dos loucos, isto é outra coisa que aqui as neoténicas e os neoténicos adoram, é a romantização da loucura.
têm sempre a loucura. Eu acho-lhes muita graça. É assim, são todos maluquinhos, estão todos no manicômio. Seja o manicômio, seja aquele outro sítio ali no Beato, ou o que é que se chama manicômio. Estão todos no manicômio, são todos muito malucos, esquizofrénicos, etc. Mas nunca se perdem, sabem sempre onde é que são as editoras, estão em todos os eventos literários, estão em todos os festivais. Sabem sempre onde é que há coquetéis gratuitos. Onde é que há coquetéis e croquetes gratuitos. Quando há um editor que quer fazer um livro para branquear o seu assédio sexual, elas também estão todas lá, mas admiram os maluquinhos. Sim. Ai, sou doente, sou bipolar, sou esquizofrénica. Pronto, mas sabem sempre, elas nunca se perdem. Isso também me tem muita graça. Mas voltando ao meu Thomas Bernhard. Imagina o Thomas Bernhard a ler o Tolentino. E a ler o Tolentino a dizer: sabedoria é amar tudo. O Thomas Bernhard provavelmente escrevia um romance inteiro só para explicar como esta frase é idiota, perigosa e cúmplice de toda a mentalidade fascista que mina a Europa. E isso é uma coisa que eu também gostava de reforçar aqui, e ligando à extrema despolitização deste tipo de arte, e desta literatura e desta poesia, é o quão este manicaísmo leva a uma estética fascista, que é uma estética por excelência manicaísta. Portanto, eu quero dizer aqui que estas poetas são poetas coniventes com o crescente fascismo que assola a Europa. E o Tolentino diria: somos iluminados tanto pela plenitude como pelo vazio. E o Thomas Bernhard respondia: ó meu amigo, o vazio é apenas o vazio. E a sua tentativa de iluminar o vazio é no mínimo patética. Nós somos patéticos, nós somos doentes. Porque em Thomas Bernhard, ao contrário de Tolentino, não há reconciliação estética, há repetição obsessiva, exagero e exagero do exagero até a linguagem colapsar. Não para nos fazer sentir compreendidos. O Thomas Bernhard não quer que nós nos façamos sentir compreendidos, porque para isso vamos à psicoterapia ou vamos ao padre confessar-nos. Mas para nos fazer sentir cúmplices de um desastre moral e político que está a acontecer. Se esta escrita neoténica pergunta-te: identificas-te? Céline responderia: aguentas? Kafka perguntaria: aceitas continuar vivo sabendo que não há saída? Thomas Bernhard perguntaria: percebes que estás dentro deste lodo todo? Mas ai que agora entra a Shell e diz: mas isso é muito negativo. Olhem que eu sou muito rebelde porque eu escrevo sobre a ejaculação da cona. E a Marta Chaves acrescenta: um homem caminha na direção e traz o coração a bater nas mãos. Exato, aplaudo José Mário Silva, e se dá um grande título para a minha recensão no Expresso. Complexo e denso sem nunca deixar de ser fluido. A missa poética em Shell menor. Uma contemplação carinhosa da poesia como comida de conforto para árvores. Chamei o Padre António Vieira, grito eu. E o Padre António Vieira vem e diz: entre semear e colher há muito que padecer. Isto é do sermão a 60ª. Mas o Tolentino avança para ele e diz: sabe quem eu sou, seu padreca judeu? Você sabe quantos livros é que eu já li? E a Chaves fugiu, mas ao longe grita: Vieira, és um porco, eu vou-te dar uma sova. E sabendo que Vieira tinha ressuscitado, a Anabela mostra o recheio, há cá a Anabela Mostra Mota Ribeiro, que nós conhecemos como Anabela Mostra o Recheio, apareceu esbaforida e perguntou: posso oferecer-lhe um exemplar autografado do meu romance genial, O Cocó do Bebê? E Padre António Vieira, nessa altura, que já tinha esquecido o Quinto Império e contava mentalmente os peixes, pensou: epá, ao menos no céu eu podia ler a revista Gina. Gina? Disse Shell, leia antes a Ode Triunfal da Cona. Olhe que desde Bocages não havia versos como os meus. O senhor sabe que eu sou feminista? Perguntava Shell. Ó senhor cardeal, leve esta gente para o Vaticano e faça lá um festival literário.
já sugeria Padre António Vieira, é que esta gente precisa de comer e beber em vinho, em copos de vinho de pé alto e criar memórias. É que já reparaste, agora toda a gente cria memórias. Agora, não sei se já reparaste nesta nova tendência da profundidade lusitana, que é criar memórias. As pessoas põem uma coisa no Facebook e dizem, estou a criar memórias. Mas, tipo, as memórias não se criam. As memórias acontecem. Tu não fazes a menor ideia do que é que vai ficar registado na tua memória. Nada. As memórias não são uma coisa que tu controles. Portanto, é ridículo que as pessoas agora estejam todas a dizer vamos criar memórias. Não num contexto de redes sociais. Nesse contexto não é ridículo. É tão oportuno. Exatamente. Portanto, as pessoas estão todas neste nível de infantilidade. Vamos criar memórias e acham que as memórias é uma coisa que se cria. Quando é curioso, porque nós nunca tivemos tantas fotografias como temos hoje nos dispositivos tecnológicos. E nunca vimos tão pouco as fotografias que tiramos. Nós não vemos, nós víamos as fotografias quando tínhamos álbuns de fotografias. Agora temos centenas de fotografias de tudo e mais alguma coisa. E ninguém vê nada. E ninguém vê nada, porque é como se delegássemos no telemóvel não a memória, que é o que parece, mas o esquecimento. Nós queremos esquecer tudo aquilo. Por isso deixamos no telemóvel. Para nos esquecermos sem culpa. E quando o telemóvel se perde? Perdes. Para nunca mais, não é? Sim, perdes. Mas não é só as fotografias, é os textos, as notas, e ainda bem. Já acabaste a tua dramatização? Se merecia ir para o palco. Mas aí bezerrou Tolentino. Eu sou aquele que contempla as grandes torrentes sem deixar de agradecer cada gota de orvalho, estimar o pão, sem, no entanto, esquecer o sabor das migalhas. Oh, homem, os seus sermões não dão likes a ninguém, nem sequer vendem papel. Não sejas cringe. Falando em cringe, entra logo Inês Menezes, a mulher derrompante, porque ela é a vigilante do cringe e não cringe. Ela é que define o que é certo e errado em termos do que está na moda. E acenou com um lenço bordado na cara de Padre António Vieira, como se não chegas ao coração dos outros, como queres chegar a algum lado. E aí Osório, já aflito, porque ninguém o tinha chamado, acercou-se do padre e disse-lhe ao ouvido: já dei abraços certos a quem precisava de ser abraçado. Mas aí, Duchamp já tinha tirado o urinol do museu e andava com ele na cabeça, pelo que todos se apressaram a ir saber que nova moda deviam seguir a partir de agora. Portanto, esta neotenia apresenta-nos narradores ilesos, moralmente blindados, emocionalmente exemplares. Eles são como catálogos do IKEA. Prometem intimidade e oferecem neutralidade, que é um lugar muito cómodo. O problema da habitação não precisa de ser resolvido, é apenas preciso mobiliário adaptável. E estantes Billy que eu tenho. Também eu. E um outro ornamento que decore os móveis do IKEA. E pode ser um ímã do Fernando Pessoa ou um póster do José Pinhal. Eu sugiro um par de cornos. Para quem? Para todos eles. Eu acho que eles precisam de todos de um grande par de cornos. Porque é esta incapacidade e para acabarmos, esta incapacidade desta literatura de produzir no leitor mal-estar, incómodo, estranheza, tudo é dado. Tudo é dado à mão, é dado à boca. E, portanto, as pessoas não precisam de exigir mais. Elas estão ali, sentem que fazem parte, percebes? Fazem parte sentem-se próximas destas pessoas, elas sentem que fazem parte, elas compram o pósterzinho da Inês Menezes e põem na sala, ou do José Luís Peixoto, e sentem que fazem parte elas próprias do meio literário, elas sentem que têm capital simbólico, são pessoas que são cultas, diferenciadas,
Lá está, voltamos à frase que eu vi à entrada de Paredes de Cora. Com tanto escritor em Portugal, quem é que eles puseram num muro gigante que eles lá têm? O Walter Ugumem. E como eu também já te disse, há os livros das crianças, livros da escola primária, estão cheios de textos do Walter Ugumem. E eu pergunto, quem é que vigia os livros escolares? Porque é que os textos das crianças estão cheios de textos do Walter Ugumem? Textos que não valem absolutamente nada. Porque é que não se agarra no cânon? A Agostina Bessa Luís tem textos para crianças. Agarrem-na nos textos da Agostina. Façam adaptações de textos importantes como nós tínhamos nos anos 80. Mas ainda hoje eles agarram na Sofia, por exemplo. Mas pouco mais. A floresta e não sei o quê. Isso sim, mas pouco mais. Pouco mais. Tens alguma coisa da Sofia, da Ilse Celosa, e depois é a Dúcula Soares, é o Walter Ugumem, lá tem uma coisinha ou outra do Saramago, e até já, que eu já vi, livros com textos da Maria do Rosário Pedreira. O que é que está um texto da Maria do Rosário Pedreira? Qual é a justificação que a Leia dá às crianças portuguesas que estão a ser educadas nas escolas públicas para pôr nos livros escolares, pagos com o nosso dinheiro, para pôr a Maria do Rosário Pedreira nos livros escolares? Só porque ela trabalha na Leia? Então agora as pessoas que trabalham na Leia estão automaticamente nos livros escolares? Sim. Mas quem é que vigia os textos que são dados É a habilitação nos livros necessária. escolares? É a habilitação necessária, é trabalhar na Leia. Não é? O problema é que depois tu tens os Ministérios da Educação que fazem negócios com estes dois grupos editoriais, a Leia e o Porto Editora, que são quem tem livros escolares, e que, como tu sabes, é aquilo que sustenta estes grandes grupos editoriais, são os livros escolares, e eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem. Ninguém controla. Então eles vão pôr em textos do Walter Ugumem, da Maria do Rosário Pedreira, textos da Joana Marques, que eu já vi, da Joana Marques. Não da Joana Emílio Marques. Não da Joana Emílio Marques, mas da Joana Marques. O que é que está a fazer a Joana Marques? O que é que a Joana Marques fez para a sociedade portuguesa que justifique estar num livro escolar onde tu pretendes educar as crianças para a leitura? Porque o nível de políticos que nós temos, voltando ao início, é primeiros ministros a dizerem que temos que nos comportar como Cristiano Ronaldo. Portanto, isto é natural que o Ministério da Educação se esteja nas tintas para os livros que vão parar aos miúdos. E por isso mesmo, Joana... E também não há massa crítica. Porque é que não há ninguém que pegue nisto e vá verificar? Não há uma entidade que fiscalize. Quer dizer, há aquela porcaria do Plano Nacional de Leitura. Também sabemos que não vale nada. Já acabou o PNL? Acabou mais ou menos, mas ainda há assim uma excrescência qualquer. Basicamente o PNL era para pôr livros de amigos com a cinta a dizer PNL para ver se aquilo vendia. E caía lá tudo. Basta dizer que entre as pessoas que estavam lá a escolher os livros, uma delas era a Filipa Leal e a outra a Inês Fonseca Santos. Portanto, vamos lá ver quem são as pessoas que estão a escolher os livros do Plano Nacional de Leitura. Respondam-me se sabem. Não é? Porque tudo isto é uma teia. Tudo isto é uma teia. E no outro episódio tu dizias ninguém lê Inês Menezes, isso não, as pessoas jovens não estão a ler a Inês Menezes. E depois houve alguém que foi comentar na caixa de comentários. E disse o quê? E deu-te razão, que ninguém lia a Inês Menezes. De facto, etc. Mas o problema é que as novas gerações não leem a Inês Menezes. Eu não sei se não leem. Eu tenho muita dificuldade com essa coisa, também já falámos nisso, dessa diferenciação de gerações, porque acho que as coisas não são assim tão lineares. Essa coisa dos millennials, os Zs, os boomers, os alfa, os Z, os beta, os gama. Eu acho que isso faz parte de uma estratégia de estratificação das pessoas que não corresponde à realidade. As pessoas não são só uma coisa. Essa coisa das gerações também é quase como um horóscopo. Nasceste no ano tal ou ano tal, claro. E portanto vais ser assim, aliás, assim, já estou farto assado. dessa conversa das gerações. Isso é uma treta que agora serve para empacotar tudo. Para empacotar tudo. E portanto, a questão destas pessoas não é, as pessoas podem não ler as frasezinhas idiotas da Inês Menezes, mas a verdade é que estas pessoas estão coladas como lapas dentro das estruturas de poder, nomeadamente dentro dos média. Elas convidam os seus amigos, elas tecem uma rede que mantém
o sistema sempre perpetuamente com os mesmos, com a mesma endogamia, com as mesmas pessoas, com as mesmas teias de amigos. É cultural em Portugal, não é? Isso faz parte, mas quer dizer, não foi isso que nos prometeram no 25 de Abril, não é? Não foi isso que nos prometeram. E portanto, não me venham com tretas, porque estas coisas são muito mais perigosas do que parecem. E aquilo que temos hoje, a sociedade que temos hoje, exigiria das pessoas que começassem a olhar para estas coisas com um bocadinho mais de responsabilidade. E não viver como se fôssemos eternamente adolescentes da escola secundária a dar palmadinhas nos ombros dos amigos. Pronto. Vamos arrumar esta questão, então. Vamos arrumar a questão da neotenia, porque nós próprios já estamos exangues, como a Rita da balada do Sérgio Godinho. Da balada, exatamente. De falar de literatura cretina e portanto, queremos voltar a falar de boa literatura. Por falar em boa literatura, e como eu sou uma grande porca, já se sabe, saiu esta revista, é uma nova revista de poesia, chamada Neftis. Neftis era uma divindade egípcia que regia os mortos. Esta é uma revistinha muito simples, papel simples, muito despretensiosa. É dirigida pelo Sérgio Ninguém, que tinha a Eufeme, que publicou, entre outras, a Ivete Senteno. Este primeiro número da Neftis tem aqui uma especial participação do Rui Nunes. Também tem aqui uma outra poeta que eu considero que agora não estou a encontrar o nome dela. Não. Sonhei. Não. A outra boa poeta que está aqui sou eu própria. Eu há muito tempo não publicava poesia e tenho 3 poemas nesta revista. Portanto, como podem ver, sou uma grande porca, porque estou aqui a falar em más poetas, mas como eu não sou uma má poeta e sou uma poeta muito superior a estas, lamento dizer-vos isso, sou uma grande porca, sou de uma presunção vergonhosa. Gosto das tuas botas. Gostas das minhas botas? É que além de escrever bem, eu visto-me bem, sou gira, percebes? Tenho botas destas. Imagina a Marta Chaves com umas botas destas. Não posso imaginar. Não o conheço. Pronto, isto para dizer-vos que experimenta estes 2 exemplares. É para oferecer aos meus caros amigos. Manda o Sérgio Ninguém. É uma para o Filipe Alexandre e outra para o Hugo Alexandre. Hugo, já ganhámos alguma coisa com isto? Aqui está. É incrível. Espreitem. Podem ler pelo menos o Rui Nunes, que eu sei que vocês gostam e merece. E depois, antes de tu terminares, já falei da Anne Carson e do António de Almeida, do José António Almeida, e queria mencionar também aqui este livro, A Justa Desproporção, do Daniel Jonas, que não é poesia, mas é uma festa da inteligência. É um livro que é a primeira vez que o Daniel Jonas publica prosa. Eu comecei a ler, não gostei nada. Não gostei dos primeiros textos, não me foi fácil entrar neste registro, porque estou habituada ao registro poético dele. E isto aqui é uma coisa muito diferente. Isto são crónicas sobre música, eu acho que vocês vão gostar. Música country, sobre coisas comezinhas do dia-a-dia, sobre programas de televisão. Aposto que ele fala sobre os Smiths. Não Tenho sei. a certeza. Ainda não sei, ainda não cheguei lá, não li tudo. Fala sobre esteticistas, fala sobre grafites, são cerveja, esteticistas, cerveja, pessoas VIP. Tem aqui um texto absolutamente delicioso e cáustico sobre as sessões de leitura de poesia em que ele próprio participa. Portanto, lá está, ele também é capaz de gozar um bocadinho consigo próprio. É um livro muito satírico, muito bem escrito, mas também com aquele manejo da língua portuguesa que ele tem. Quer dizer, este tipo, quer não, traduziu Milton, traduziu os contos da Cantuária, do Chaucer, Pai Primatur. Este é a Companhia das Letras. E para desenfastiar um livro que é
uma festa da inteligência, do sentido crítico, que goza com isto tudo. Também sugiro A Justa Desproporção, do Daniel Jonas. Joana, os meus 3 livros preferidos deste ano saíram todos nas últimas 2 semanas, por causa do Natal. E Portanto, o Pai Natal pôs-te no sapatinho. sim, eu vou falar, portanto, agora de coisas sérias. E, portanto, sugiro aos nossos ouvintes e espectadores, aqueles 3 ou 4, como cozinhar sardinhas portuguesas de conserva. Enquanto lê Tolentino. Podem fazer o que quiserem durante, portanto, é uma edição profusamente ilustrada, como penso que podem ver. Depois, sobremesas Royal, onde poderão também deleitar-se com incríveis receitas de sobremesas, mas Royal. Ai, mas isto é muito giro. E Isto é depois... vintage. Não, isso foi publicado agora há uma semana. E culinária, por fim, culinária das massas alimentícias, também profusamente ilustrado, como podem ver, colégios e cantinas, por exemplo. Talharim com azeitonas, não é para todos. Portanto, estes são os 3 livros do ano para mim. Este é lindo, este é lindo. Sobremesas Royal. Ai, que saudades das sobremesas Royal. E por fim, já vamos experimentar uma sobremesa, já a seguir, vamos fazer uma sobremesa Royal. Eu gostava de ler um escritor que, não sei se esses escritores que tu andaste a citar durante este episódio todo, leram. Diz o nome. Nuno Bragança, A Noite e o Riso, um livro também acabado de sair, como sempre, porque nós aqui só falamos de novidades. Não é? E eu gostava de ler um pequeno excerto, aliás, isto é mesmo o início do livro, que eu acho genial. E se me permites, vamos acabar com o grande Nuno Bragança. Para acompanhar o nosso Nuno Bragança, trouxemos o meu melhor amigo, o nosso melhor amigo. Que é um bêbado. Um bêbado. Faz-me lembrar o Charlie Chaplin. O Bragança também era bêbado. Pois. Criado embora entre hálitos de fazão, cedo me especializei na arte de estender os braços. Dia após dia, os mais laborosos, cansativos, forcejos projetavam meus membros anteriores em frentemente. E isto assim, até que perdi as mãos de vista. É isto, meus caros. A Noite e o Riso. Leiam. Isto sim. Isto é um grande romance. Isto sim merecia o apelido de genial. Nuno Bragança. Para o vosso ano 2026. É o nosso presente.